Olá, aqui é a Andresa Molina e você está prestes a conferir o programa Você Tem Fome de Quê? Onde eu respondo perguntas sobre espiritualidade e energia com a minha audiência. E obrigada por assistir. Agora, eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar melhor esse conteúdo. Eu tenho um canal do Telegram que chama Andresa Molina. Mas Andresa, o que é o Telegram? Telegram é um aplicativo que funciona parecido com o WhatsApp, onde eu posso postar áudios para você. E nesse canal do Telegram eu posto áudios complementares sobre o que eu falo no programa Você Tem Fome de Quê? Mas Andresa, por que o Telegram e não o WhatsApp? No Telegram eu consigo fazer um canal onde você vai receber somente conteúdo postado por mim, diferente de um grupo onde todos interagem e você acaba saindo do grupo por conta de tantas notificações e mensagens que recebe. Então, como você pode se inscrever no meu canal do Telegram? É fácil, basta clicar no botão que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para o canal. Caso você ainda não tenha o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, basta procurar lá no Google Play ou no Apple Store. Agora, com você, o melhor do programa Você Tem Fome de Quê? E aí o outro não consegue se amar, aí ele precisa que eu o ame para preencher um vazio que existe nele, certo? Qual é o processo evolutivo que nós estamos passando hoje, no momento em que o planeta Terra está passando, nessa era que a gente está vivendo? E aí, Maria, você colocou que você tem fome de família. Explica isso melhor para a gente tentar entender, que pode ajudar um monte de gente. Fome de família, assim, talvez de meu pai faleceu, eu era adolescente, né? E aí a minha mãe depois de um tempo se matou. Eu tenho uma relação muito difícil com meu irmão, então assim, eu acho que essa talvez a dificuldade de, sabe, de pertencer, talvez, assim. Tá. Acho que é isso, fome de família, nesse aspecto. Tá. E como é que é isso, Maria? Como é que é a sua estrutura familiar hoje? Solteira. Tá. Então você vive sozinha, não tem nada nem ninguém. Sim. Sim, e eu acho que é mais ou menos essa a minha dúvida, sabe? Porque se tudo é para conhecimento, a solidão, qual é o objetivo? Procurar o outro? Seria isso? Qual é o objetivo da solidão? Se isso tudo fosse um professor, essa história inteira, todo esse processo que você vive, fosse um professor, o que você acha que ele estaria tentando te ensinar? Andar por duas pernas? Faz sentido para você isso? Talvez. Para mim faz total. É triste, não? Não sei. Ou Parece. você acredita que a história da família Você acredita nessa familhinha perfeita que todo mundo diz aí que existe? Eu acredito, porque eu vivia isso, assim. Até a morte do meu pai, a gente era margarina. Era margarina. Margarina. Então, porque eu tô tentando entender exatamente. Porque assim, para cada um, a lição é uma, entende? Não é igual. Então, assim, se isso fosse um professor, você me disse que você acredita que ele estaria te ensinando a viver com as próprias pernas, né? O que acontece? Vamos lá entender um pouquinho, para ficar mais fácil. Quando a gente precisa... Todo mundo está aqui para um processo evolutivo, né? Tudo. Ninguém está aqui à toa. A gente tem muitas coisas para a gente fazer, cada um tem o seu propósito de vida, cada um vive o que vive por uma razão, e a gente está aqui para evoluir. Tá. Se uma das principais questões que a humanidade está vivendo é o processo de falta de amor próprio e falta de valor. Como é que eu vou? Porque o amor é uma frequência. Como é que eu vou trazer isso de uma maneira simples para fazer sentido para você e para todo mundo que está assistindo? O amor é uma frequência e ninguém vive sem essa frequência. Tá? Não tem vida sem amor. E não é um amor fofurinha. Não, às vezes um belo chacoalhão é o melhor amor que a gente pode ter. Né? Porque todo mundo que fala bonzinho com a gente não necessariamente está nos amando, pode estar nos manipulando,
pode estar... E às vezes um bom amigo é aquele que olha na nossa cara e tem coragem de dizer a verdade. Às vezes é um puto de um chacoalhão, mas que é a melhor coisa que a gente podia ter, né? A gente fica às vezes de mal por um período, enfim, mas é o melhor que a gente podia ter, a sinceridade da vida. E aí, como o amor é a coisa mais importante para existir a vida, tá? O amor real, eu preciso de amor para viver. Vamos lá, vai ficar mais fácil agora. Sem amor ninguém vive. Então é isso que eu quero dizer. E não é um amor relacionamento íntimo, não é um amor família, é a frequência amor. Tá. Só que no decorrer da vida, o que vem acontecer? Da vida e das existências. As pessoas estão precisando que eu não consigo me amar, então eu preciso que o outro me ame, tá? Eu não consigo me valorizar, eu preciso que o outro me valorize, preciso que o outro me ame, e aí o outro vai preencher um vazio que existe em mim. E aí o outro não consegue se amar, aí ele precisa que eu o ame para preencher um vazio que existe nele, certo? Qual é o processo evolutivo que nós estamos passando hoje, no momento em que o planeta Terra está passando, nessa era que a gente está vivendo? Conseguir produzir amor para mim mesmo, para não ser dependente da energia que o outro pode ou não produzir e preencher em mim. Tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Né? Se eu preciso que o outro produza uma energia para me sustentar, eu estou no processo de dependência. Faz sentido entender quanta dependência existe no mundo e quanta manipulação existe no mundo? Certo? Para o outro produzir aquilo que eu preciso produzir. Como eu não consigo, eu preciso que o outro faça. Tá? E aí as dependências, elas se desencadeiam de várias maneiras. De várias maneiras. Dependência de amor, dependência de contato, dependência de agentes externos, bebida, droga, dependência de compra, dependência de comida, dependência de like, dependência de visualização, né? Todas as dependências. Isso é dependência pura. Por quê? Eu não me basto. Preciso que o outro me preencha. Como a gente está num processo da própria humanidade, querendo, precisando, porque para a era que a gente está indo, para o nível consciencial que nós já estamos prontos para ir, todo mundo? Não, cada um vai no seu tempo, não como quer. Ah, quero ficar aqui dependente? Fica aí, eras, décadas, tudo bem, cada um escolhe. Eu escolho dar amor para mim mesma. Eu escolho essa evolução, esse período da minha evolução, essa vida, para conseguir dar amor para mim mesma. Eu preciso disso, porque senão eu vou ficar em dor e eu não aguento mais. Depender do amor do outro. Então eu escolho, enquanto projeto de vida, isso. Para eu ter isso, para eu conseguir passar por isso, que não é uma coisa fácil, para eu conseguir produzir esse amor para mim, né, esse amor próprio, eu vou me colocar em determinadas situações para que eu seja obrigado a viver determinadas situações para estar sozinho, para não ter a possibilidade de pegar o amor do outro e encaixar em mim. Então eu escolho participar de uma estrutura de família onde ninguém fica dando tudo para mim, onde meu pai não é tão legal, minha mãe não é tão legal, eu fico exigindo deles um amor que eles às vezes não têm para me dar. Ou tem da maneira deles, mas eu não quero da maneira deles, eu quero da maneira que eu entendo como é o certo. Ou eu me coloco numa situação, que foi o seu caso, de, por alguma razão, me ver sozinha para poder produzir o único amor que vai me sustentar por toda a eternidade, que é o meu. Porque as pessoas vêm e vão. Isso é natural, é do fluxo da vida. Ninguém vai ficar na vida de ninguém, na existência de ninguém. As pessoas vão, cumprem com as suas funções e seguem os seus caminhos para cumprir com as suas funções na vida de outros. É como se fosse um grande emaranhado, enfim. E aí, se eu não compreender isso e não me produzir o meu amor próprio, eu vou entrar em sofrimento pelo resto da eternidade. Sempre, porque alguém vem e vai embora. Todo mundo vai embora. Alguns ficam mais tempo, outros ficam menos. Mas que todo mundo vai embora, vai.
Não existe, não tem como ser diferente, né? E a gente não quer muito olhar para isso, ninguém quer olhar para a morte, ninguém gosta de olhar para isso, porque vai se deparar com isso. Mas quanto antes a gente entender isso, menos dor e sofrimento eu gero na minha própria vida. Entendo que eu consigo viver num estado de presença pleno, para que eu possa tirar tudo daquele momento, porque eu não sei se aquele momento vai existir novamente. Isso é estar presente de maneira plena. E o que você aí me coloca é esta fome, esta saudade que você tem, no fundo, Maria, é de você mesma. Entende? Você está aprendendo a produzir para você o amor que você precisa. E você escolheu esta maneira para se colocar nessa situação, porque pode ser que dentro da sua história, eu não estou fazendo uma avaliação, não estou colocando na mesa e fazendo uma consulta, eu estou só colocando o óbvio, né, que é o que vai indo para a maioria das pessoas, é o que acaba sendo mais ou menos. Claro que tem questões pontuais, enfim, que dá para ser observada, trabalhada, quando a gente começa a ser terapeuta da nossa própria vida e aprender técnicas para isso, a gente consegue entender tudo, né? Basta a gente ter a ferramenta certa e a intenção de conhecer essa nossa história. Não precisa ser tudo apagado, né? A gente tem condição. Só que a gente só tem condição quando a gente está pronto para ver o que a gente já viveu, né? Porque se a gente não consegue lidar com o trauma da infância, porque ele me machucou, porque eu machuquei, calcula se a gente for lá para as nossas outras realidades e ver quanta dor a gente já viveu e a gente já causou. Se eu não consigo lidar com uma dor da infância, não é, no seu caso não é uma pequena dor, mas outras que a maioria das pessoas vive, imagina se eu for lá ver as melecas que eu já fiz, né? Então a gente vai, essa coisa vai abrindo conforme eu estou ficando pronto para lidar com o que vai ser aberto. Então, nesse caso, é assim, olha para o quanto, se você se colocasse, pode ser que numa estrutura, as estruturas que você vem trazendo, você não conseguisse, você sempre que alguém estava para te dar amor, você não olhava para si. Então, o que você escolheu? Vou sozinha. Porque agora não vai ter ninguém para olhar. Ou eu olho. E eu não vou perder minha encarnação. Eu não quero mais perder, porque eu quero evoluir dentro desse processo de amor, que é mais bonito do que pode parecer, né? Quando a gente consegue se envolver no nosso amor próprio, a gente consegue se envolver com o amor de toda a espiritualidade que trabalha porque a gente não está sozinho, entende? Mas eu só vou conseguir sintonizar com as frequências de amor quando eu tiver em mim frequência de amor, porque senão eu não consigo entender como essa banda toca, entendeu? Como essa música, eu não consigo acessar a frequência. Então, como é que eu vou me manter em frequência de amor quando eu tiver em mim essa frequência? E para isso eu não posso depender de cada um que resolva me dar ou não amor. Eu preciso do meu amor para mim, do meu valor para mim. Entende? E aí, possivelmente, essa saudade que você tá agora, eu entendo a saudade da família, é do amor que existe em você. Porque pensa bem, ó, muito legal isso que eu vou falar agora, isso vai te ajudar bastante, ajudar bastante gente. Independente de ter perdido os pais ou não. Porque tem gente que não perdeu os pais, mas rechaça os pais, entende? Não quer perto, não gosta da maneira como a pessoa é. E eu não estou dizendo que a gente tem que gostar da maneira como ela é em comportamento, mas em essência, tá? O que é diferente. A gente pode até viver um pouco afastado de alguém que a gente tenha dificuldade do temperamento, às vezes é muito difícil, a pessoa não quer também olhar para nada, não quer modificar nada, teimoso e tal. E aí a gente tem dificuldade de lidar com isso. Ou também porque apanha, porque bate, porque machuca, porque critica o tempo inteiro, e eu consigo entender isso. Mas isso não faz com que eu tenha que negar. Por quê? Vamos lá. Se o meu pai ou a minha mãe, o pai e a mãe, você concorda que eu sou metade do pai e metade a mãe? Uhum. Bom, foram eles que emprestaram material genético para eu existir. Uhum. Certo? Então, vamos lá. De duas situações, o pai e a mãe formou uma única que sou eu. A mãe empresta todo o material genético para esse corpo existir. Certo? Material genético e material mesmo. Ela que doa, reproduz mais células para a gente conseguir existir. Tá. Então, se metade pai, metade mãe me formam, né, e aí vem o terceiro elemento que sou eu,
né, que é meu espírito, no meu corpo existe metade pai, metade mãe. Eu tô falando de maneira muito simplificada, tá? Dá pra estudar isso, dá pra gente entrar em epigenética, dá pra ir muito longe, mas não precisa, tá? Pra acalmar nosso coração não precisa. Quando eu sou metade pai e metade mãe, se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito metade de mim, porque metade de mim é minha mãe. Vamos falar metade para ficar mais fácil. Ou vamos falar em 3/3. 33, 33, 33, forma o 100%. Então, 30 e poucos por cento pai, 30 e poucos por cento mãe, 30 e poucos por cento eu. Se eu rejeito 30%, se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito em mim 30%. A minha vida fica muito mais difícil. Se eu rejeito pai e mãe, eu rejeito quantos por cento? E se eu não tenho amor próprio, acabou, não tem eu. Doença. Entende? Acabou, não tem mais nada. Não me valorizo, eu não aceito. Eu não aceito que aquele pai e aquela mãe foi o melhor que eu tinha. Né? E eles deram tudo. Né? E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Você deve estar falando assim, Andressa, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não tô rejeitando meu pai e minha mãe. Eu tô dizendo que eles estão dentro de você. Eles não estão longe, não existe, não é local. Né? Espiritualmente falando, não existe um lugar. Ninguém está indo a lugar algum. A gente pode até falar aí que no astral tem alguma massa e tem alguma localização, mas no espiritual em si não existe local, eles estão aí dentro de você. Então quando você fala, ai meu pai, ai que saudade, eu entendo da figura, eu consigo compreender, mas se você conseguir entender que eles estão aí, essa distância acaba, e aí você consegue vibrar nesse amor para você, e aí você consegue sintonizar com a energia deles que nunca vai deixar de estar aí. Porque ele está em cada célula do seu corpo. Eles são eternos em você. Eles continuam vivos em você. Então eu entendo a companhia, eu consigo entender. Mas entenda que eles estão aí dentro. Em nenhum momento eles não estiveram. E assim a gente se faz eterno. Né? Por exemplo, tudo isso que eu estou falando para você agora, pode ser que você nunca mais me veja. Eu tô falando com um monte de gente agora. Pode ser que essas pessoas nunca mais me vejam. Pode ser que essas pessoas me vejam. Mas os filhos dessas pessoas nunca me vejam. Não saibam quem eu sou lá na frente. Eu me faço eterna em cada uma dessas pessoas. Entende? Mesmo nunca me existindo. Porque tudo que a gente está colocando aí nesse momento agora um pouquinho, que faça algum movimento em você, se torna eterno. Então como é que a gente quer se eternizar nas pessoas? Né? De maneira positiva ou negativa, eu estou tentando fazer o meu melhor. Então, entenda que seu pai e sua mãe estão aí. E quanto mais você consegue vibrar esse amor próprio para você, que por alguma razão você escolheu viver dentro dessa experiência, desta maneira, você vibra mais amor. Quanto mais amor você consegue vibrar, mais sintonia você consegue ter com eles e com toda a espiritualidade que vibra amor. Entende? Eu sei que é difícil, eu sei de verdade. Mas tira da sua cabeça toda e qualquer. E agora eu tô falando muito sério com você, tá? Tô muito sentindo, muito de vibração. Tira da sua cabeça toda e qualquer ideia de não vida. Entendeu o que eu quis dizer, né? Mas essa não tem, não. Por incrível que não tenha, tá? Não tenha, porque eles coexistem em você. Eles são eternos aí. Entendeu? E assuma. Coloca essa vida dentro de você, essa família, essa fome de família que você tem, ela tá dentro de você. Esse vazio não precisa existir. Você só precisa. E aí não é coração, é cabeça. Eles não precisam existir na sua mente. Se você significar racionalmente, mas eu não estou falando que no coração, no corpo emocional, as coisas são exatamente assim. Mas se você significar isso que eu falei de uma maneira positiva, você vai entender e vai preencher esse vazio que não está existindo. Ele só está existindo na sua cabeça. Ele não existe na sua essência. É isso que eu quero dizer. Se você conseguir sintonizar a essência com a sua mente pensando dessa maneira, você preenche esse vazio. Porque ele não existe na sua essência. Ele está preenchido.
Mas se você ficar na sua cabeça, porque eu tô sozinha, porque isso, porque família, porque isso é a coisa mais difícil, eu não tenho isso, não tenho nada, eles existem em você, essa família está aí dentro. Entendi. Obrigada. Então, Obrigada mesmo. obrigada. O que você tem fome? Eu tenho fome da minha missão de vida, que foi graças ao manoterapeuta. Você é aluna do manoterapeuta? Sou da turma do ano passado. Nossa, Legal. Andressa, peraí, eu vou me concentrar. Tá, respira. Eu passei por um processo muito pesado o ano passado, porque eu tive a separação com meus pais, porque eu vim para a Suíça. Nisso eu morei com minha irmã, e nessa época eu tinha uma ligação muito forte com meus pais, porque eu vim de um trauma de infância, que um cara, ele pegou uma arma, ele ia matar minha mãe na minha frente, e eu passei na frente da minha mãe e disse, você pode me matar, mas não mate minha mãe. E Quantos anos você tinha? Eu não sei, 8, 7, eu era muito pequena. Pequenininha. Eu não me lembro, a gente morava numa fazenda. Aí nisso, eu fui pro Brasil com meu namorado é daqui da Suíça. A gente acabou se casando no Brasil e eu voltei. Quando eu voltei esse ano, eu tive um choque cultural, porque eu vim de uma família que é muito amor e espiritualidade, todo mundo junto. E eu tenho muita gratidão pelos meus pais. E eu não conhecia o outro lado de família separada, pais que discutem, etc e tal. Então, eu comecei a criar um processo de angústia dentro de mim. E foi quando eu conheci o Theta Healing. Eu fiz minha sessão de Theta Healing. E eu sofria muito porque eu não tinha meus pais comigo. E eu estava numa outra família. Eu amo minha família de agora, a família que eu criei aqui. Eu estou bem enraizada com eles, estou ajudando. E depois do Theta Healing, eu comecei a esse despertar espiritual. Essa fome de conhecer sobre energia, essa fome de ajudar os outros. E eu não sabia o porquê. Porque no ensino médio eu sofri muito. Porque no ensino médio eu descobri que eu tinha déficit de atenção e descalculia. Então, com números, essas coisas, mesmo para concentração, eu não conseguia, física, nada. Então, tal que hoje eu explico física quântica, que eu terminei o coisa aqui do manoterapeuta. Do manoterapeuta, eu explico física quântica assim, e eu digo, ué, cadê meu déficit de atenção? Cadê essas coisas? E, tipo... A sua atenção só era diferente daquilo que eles estavam tentando te ensinar, né? Seu interesse estava em outro lugar. Eu entrei no ensino médio querendo ser polícia e saí querendo ser professora de francês. Nunca fez sentido para mim essa escola. Eu tava no Instagram, nisso eu vi a propaganda pro humanoterapeuta gratuito para acompanhar as aulas. Mana, quando eu vi teus vídeos, eu disse, eu tenho que comprar. Porque eu sempre ficava... deixa eu perguntar. Esse momento que deu um despertar, um start, foi na minissérie gratuita, é isso? No primeiro momento? Foi quando eu tinha terminado o Theta Healing e você chegou na minha vida. Entendi, tá. E nisso eu comecei a ter essa fome. Quando eu comecei o curso, ficou tudo mais claro para mim. Tudo mais claro, de uma maneira incrível. E agora eu já estou fazendo as harmonizações da mesa radiônica. Que legal. Fiz em mim, consegui desbloquear um processo em mim, que é amar a si mesmo. Que bom. Conseguia compreender mais essa separação que eu tive com meus pais, que eu compreendi no Theta Healing, que teve que acontecer essa separação de eles no Brasil e eu na Suíça para eu conseguir sair. Porque mesmo quando eu estava adolescente também, eu tinha muita obsessão. E meu pai, ele tirava de mim. Aí eu vim já de um processo. E, tipo, minha cabeça está muito acelerada agora. Eu não sei se tu tá entendendo bem. Eu tô entendendo. Fica tranquila que eu tô entendendo. Eu comecei a fazer harmonização. Aí eu vi no Facebook. Eu tenho um Facebook só para grupo espiritual, etc e tal. Vi no Facebook uma menina querendo harmonizar o cachorrinho dela.
Aí eu me ofereci, ela não quis, mas apareceu uma pessoa pedindo para eu harmonizar ela. Ela vem do caso de hospital, ela já chegou dizendo para mim que ela tinha um chip, coisas muito pesadas. Chegou assim, a primeira pessoa para harmonizar. Então eu comecei a compreender que é isso que eu quero e que é isso que eu quero fazer por toda a minha vida. E mesmo que as pessoas dizem que eu tenho que estudar em escola normal e essas coisas, meu coração não aquece. E eu só queria... Quantos anos você tem, Gê? Eu tenho 20 anos, isso, e todo o meu processo de despertar aconteceu há 5 meses, Andressa. Eu sei como é, eu sei. Na verdade, é assim, eu sei exatamente o que você está querendo dizer e eu vou explicar para você e para quem está escutando, porque às vezes fica confuso, porque eu consigo entender, porque também é o meu processo, tá? Então eu consigo compreender e aí vou explorar para as pessoas também conseguirem, para você entender e as pessoas também conseguirem porque entender. É isso que fica muito confuso em mim. O que acontece? Ó, às vezes essas coisas ruins que a gente acha que acontecem na nossa vida, eu sempre falo que a nossa maior dor vai se transformar na nossa maior força, ok? E é exatamente isso. Se o seu projeto de vida é ajudar as pessoas e as famílias, e você veio de uma estrutura familiar que tecnicamente já era uma estrutura que se ajudava, você tem o conhecimento e a força de uma família, e dentro do seu projeto de vida, o que você escolheu, já dentro do seu processo evolutivo, de tudo que você já trouxe, porque você já vem trabalhando e estudando isso há muito tempo, você foi para uma estrutura distante da sua família. Por quê? Porque você não podia ter que ficar voltando correndo, né? E aí, na Suíça, você fica sozinha para olhar para quantas famílias não têm o que você teve e o quanto você pode levar para elas esse alívio de que, calma, existe um outro jeito de viver. Olha, tem um jeito. E aí você foi ser aí a ponte do que elas precisavam. Né? Então, o que acontece? Inclusive, o processo que você traz da espiritualidade que você tinha, dos processos obsessivos que você tinha, que você fala da infância que seu pai tirava, existem 2 trabalhos aí. O primeiro trabalho é: você não pode ficar sempre dependendo do seu pai tirar, então no momento que foi necessário ele esteve ao seu lado, mas está na hora de você começar a dar conta de si mesma, né? E aí você vai distante para conseguir aprender a lidar com isso, a viver isso, e também para fortalecer de que aí tem outras pessoas que também precisam disso, e que a internet, ela nos traz uma estrutura de que não tem tempo e espaço, e que você se pôs à disposição de uma pessoa que parece que não, a espiritualidade te levou a fazer um movimento, né? A pessoa não quis, mas outra pessoa viu que você podia ajudar ela nisso. Então, aquela pessoa que não quis, por qualquer razão, ela também foi instrumento. E isso nos mostra que nós somos instrumento o tempo inteiro. Então, aquela que não quis, ela foi instrumento para aquela que precisava e para você que podia ofertar. Pode ser que você não faria isso se não fosse um cachorrinho, mas pode ser que você não seja terapeuta de cachorrinho e sim de pessoas. Tá errado ser terapeuta de cachorrinho? Claro que não. Eu conheço pessoas que trabalham energeticamente com os animais, mas cada um tem uma história, cada um tem um projeto de vida. Pode ser que o seu projeto de vida sejam pessoas, não animais, e de outra pessoa sejam animais, não pessoas. E aí o mundo precisa de tudo, né? O mundo precisa de todos, na sua essência. Então você está exatamente no seu caminho. O que é dolorido, na verdade, é a sua maior dor se transformando numa força. Que viveu, então eu sempre falo, como eu falei com a Maria anteriormente, que se isso fosse um professor, essa dor, o que eu estou vivendo de dolorido na minha vida nesse momento, às vezes foi uma vida ótima e nesse momento estou vivendo uma dor. Estou falando para você e para todo mundo aqui. Se isso fosse um professor, o que eu estaria tentando me ensinar? E essa resposta não é pronta. Essa resposta é reflexiva. E só cada um vai poder responder sozinho. Né? Não é um processo de, eu tenho como responder isso para você. Eu tenho como... A minha facilidade, Andresa, é te ajudar a pensar em como tirar daí de dentro essa essência que é perfeita, que é brilhante, de todo mundo é. Então, como é que as pessoas... Como é que eu vou fazer para tirar isso de bom de dentro de cada um? Porque eu sei que, no fundo, tudo é pro bem, pro bom, pro belo, pro justo. Né? Não tem nada ruim, mas
A gente precisa conseguir, e coisas ruins que porventura a gente veio a fazer nessa vida ou em outras, o que é meu é uma responsabilidade minha. E eu vou ter que arcar. E como é que eu vou tirar o melhor disso? Agora que a minha consciência é diferente. Né? Então é isso. Então que você cumpra muito com a sua função aí, que fico muito feliz do que você falou, que tanto os vídeos gratuitos, como a minissérie Humanoterapeuta, que você assistiu gratuito, e depois que você faz parte hoje da nossa família Humanidade, né, como um soldado da luz, que está trazendo e que está levando. E olha o que eu falei para Maria antes, o que eu falo para você agora. De alguma maneira, eu que nunca fui na Suíça, me faço presente aí através de você. Né? Me faço eterna aí, mesmo com pessoas que nunca me viram, que não entendem uma palavra do que eu falo, mas você está aí fazendo a sua função, né? Eternizando aí a Andresa, o humanoterapeuta, enfim, as técnicas, eternizando você mesma aí para cumprir com o seu projeto de vida. A espiritualidade sabe fazer o negócio. E eu já fiz as técnicas do humanoterapeuta, consegui liberar a energia de algumas pessoas, comigo mesma também. Eu saio da minha bolsa já com pêndulo, porque qualquer coisa, mesmo no meu trabalho, eu trabalho com crianças agora. Legal. Depois já vou tentando tirar, liberando o sentimento e a pessoa depois fica assim, aliviada. E Andressa, eu só tenho mais uma pergunta. Eu sinto eu tenho medo de não conseguir trabalhar com apometria, porque eu sinto que eu vou precisar. Mas eu já procurei pessoas que têm conhecimento de apometria, essas coisas. Eu encontrei um francês, mas que mora a quilômetros de mim, que ele foi para o Brasil estudar sobre isso. Mas ele disse que não conhece ninguém que trabalha com apometria aqui. Então, eu fico insegura, porque eu acho que o energético e o espiritual, eles se complementam. Tá. Ó, Gê, faz o seguinte. Eu sempre digo assim, que o caminho se faz caminhando. Uhum. Tá? Eu sempre digo, não, isso é uma frase e eu repito, eu carrego ela na minha vida. Dentro do humanoterapeuta tem a humanometria. Sim. Né? Então, eu explico o que é a apometria, ensino, né? E também para uso. E aí a gente traz uma nova técnica que foi transmitida para gente de uma maneira. Demorou para essa técnica, para eu entender ela, sabe? Eu também tinha medo, também, não vai dar certo. As coisas que todo mundo tem, tudo igual. A gente, conforme vai estudando, vai ficando menos assim, mas naturalmente, quando vai fazer uma mudança, trabalhar numa questão espiritual tão profunda, eu falei, caramba, será? Será que eu tô certo? Será que não é minha vaidade, né? E aí eles foram me trazendo, me orientando. A humanometria é a apometria, com todas as leis da apometria. Só que ela é mais segura para uma pessoa que queira trabalhar em consultório com ela. Mas o que precisa para ela? O conhecimento da base inteira. Então, quando você... Por quê? Porque quando a gente entende toda a base do humanoterapeuta, mesmo que as coisas são meio soltas ali dentro, ela tem uma razão de ser desse jeito. Porque não é o jeito que eu digo. Existe uma pessoa aí do outro lado que tem uma história, uma existência. Pode ser que você saiba muito mais do que você supõe que saiba. E não é a minha verdade. Eu vou trazer informações para tirar de você a sua história, o seu caminho, a sua vida inteira. Tá? Então, sua existência inteira tem muito conhecimento aí dentro de você, dentro de todo mundo. Então, ele é jogado para você ir assistindo e vai caindo fichas. Você fala, caraca, como é que eu dou aula de física quântica e explico isso, sendo que eu aparentemente tinha dificuldade? Não tinha dificuldade de uma coisa, mas você é mestre em outras. Né? E outras pessoas vão ter dificuldades em uma e mestre em outras, e assim a gente se complementa. Então, com esse estudo todo, com essa conexão que você está fazendo com você, e com aí você entendendo a humanometria, quando você aplicar a humanometria, você vai perceber que você vai, com esse conhecimento todo, tá? Não é uma técnica solta, faz isso assim, não é isso, não é instalar de Deus, é muito mais que isso. É a sua consciência se manifestando na Terra através de uma técnica. Então, quando você trabalhar com humanometria, de uma maneira mais simples, você vai perceber que você vai conseguir fazer. Qual é a diferença? Você não vai poder trabalhar com grupos. Sim. Porque você vai estar só. Então fica mais difícil. Então, mas você trabalhando com aquela pessoa em consultório para você tratar,
ela vai te dar a ancoragem que você precisa. Tem milhares de espíritos de luz por detrás desta técnica para que ela pudesse, ela ficou anos sendo trabalhada e orquestrada para ver se teria alguém e um grupo que pudesse dar sustentação para ela na Terra. Espaço Humanidade, Andresa Molina, dá sustentação para a técnica na Terra, para que ela possa ser, então, trabalhada por outras pessoas que sintonizam com o mesmo tipo de objetivo e projeto e caminho evolutivo, enfim, caminho de trabalho mesmo, de ajudar o outro quando o outro precisa, quando o outro quer e nos pede a orientação. Então, faz a humanometria, de verdade. Entra nela, estuda o humanoterapeuta inteiro e aí trabalha na humanometria. Você vai ver que você vai conseguir de uma maneira mais fácil e mais simples, com menos pegada, que traz o intruso, que briga com ele, que bate. Não precisa disso quando a gente tem consciência. Eu preciso fazer força quando eu não tenho consciência. Quando eu tenho um grau de consciência mais elevado, e o grau de consciência não tem a ver com a cabeça, tem a ver com o coração, tá? Tem a ver com a união dessas coisas, eu não preciso mais fazer força, eu passo a ter poder. Quando eu tenho um poder, isso a espiritualidade vai me dando conforme eu vou evoluindo, eles vão me ancorando, basta um comando, não preciso mais fazer força. Entende? Entendi. Eu tenho poder, porque eu tenho o comando e a espiritualidade está comigo. Mas o comando, o poder, está no amor. Quem tenta ter poder sem o amor não tem poder, tem que fazer força. Então eu tenho que se matar para fazer qualquer coisa. Para tirar um chipzinho tem que morrer. Tem que brigar com o intruso. Não precisa. Uma coisa que eu percebi que depois que comecei o curso, coisas simples da vida, tipo uma mãe beijando o filho, um passarinho voando, eu sinto o meu chakra cardíaco assim, esquentando, entendeu? Eu consigo sentir amor por coisas simples, e isso é incrível. E tipo, se as pessoas tiverem a oportunidade de fazer o teu curso, eu acredito que você tá dando sim pro universo, entendeu? Porque é muito conteúdo lindo. E coisa que você, só com 3 vídeos, você sai você se sente expandido. E é incrível. E essa é a sensação que eu sinto, entendeu, Andressa? E o trabalho que você faz é lindo, lindo. Eu comecei a ler também o livro que você recomendou, de Osmar Barbosa, Colônia Amor e Caridade. Muito profundo. Muito profundo. Muito. E é incrível. Esse trabalho que eu também quero fazer por toda a minha vida. Porque meu coração bate. Que bom. Então, tamo junto. Então, vamos seguir juntas. Muita gratidão de ter falado com você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E, assim, eu fico muito feliz, você não sabe. Porque eu trabalho, a minha vida é isso. E escutar isso, e saber que o curso está fazendo. Porque, às vezes, eu também tenho dúvida. Será que está acontecendo? Será que as pessoas estão conseguindo receber? E, assim, ouvir isso também me deixa muito, muito feliz. Me mostra que eu estou no caminho certo. Então, estamos juntas nesse caminho, nessa missão. E eu fico muito feliz que você está bem, que você consegue sentir isso tudo que você está sentindo, que é o que eu sinto, é o que eu fico tentando o tempo inteiro falar, eu quero achar um jeito de falar para ver se as pessoas conseguem sentir. E sabendo que você está sentindo, significa que tô conseguindo, de alguma maneira, às vezes meio atrapalhada, meio estabacada, que é o meu jeito, mas que de alguma maneira está saindo, está funcionando. Ô, Andressa, a última coisa é que nos tratamentos que você faz com a gente, toda vez... Quando eu entro no alfa profundo, eu apago totalmente e só acordo quando tu tá acoplando os corpos. Tipo, eu tenho confiança na equipe espiritual, entendeu? Sim, mesmo que eu apaguei, mas eu tenho confiança no processo. Porque o que acontece? É assim, não é que você apagou. Porque assim, só para as pessoas entenderem aqui, quem faz o curso de humanoterapeuta online, ele ganha o tratamento de maneira coletiva, né? Por quê? Porque a pessoa também se limpar e poder vivenciar a frequência na frequência. Então, eu que conduzo esse tratamento. E nesse momento, quando a gente faz o início do tratamento, que a gente entra no processo de relaxamento de alfa profundo, quando você desliga, como você falou, na verdade você não desliga, você desdobra.
Sim, é isso. Né? Não é um sono, não é um dormir. Porque o dormir é assim, se você tivesse dormido, quando eu volto, você não voltaria, você continuaria dormindo. Pois é. Quando eu E toda vez que começo a eu toco, voltar, volto, você já está voltando. Então é um desdobramento, né? Que aí pode ser que você esteja passando pelo tratamento, como você super confia, você vai, como também você pode estar ancorando o tratamento. Né? A gente pode entender ali, tem muita gente que também está ancorando. E ao mesmo tempo, porque do lado de lá as coisas não são organizadas como são do lado de cá. Não é assim, se eu posso estar tratando e sendo tratada ao mesmo tempo. É diferente, não precisa ser ou uma coisa ou outra. Isso é coisa de terceira dimensão, né? De tempo e espaço. Em outras dimensões, não. Então, possivelmente, as duas coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Mas o importante é, quando você termina, você se sente bem? Me sinto. O coração fica em paz? Sim. Isso que é o importante. Ah, não estou conseguindo ficar em paz, pode ser que tenha que trabalhar de alguma outra maneira, às vezes um tratamento individual, mais focado. Mas se o coração fica em paz, então é isso que é... Então a coisa está acontecendo como tem que acontecer. Tá bom? Fique em paz. Muito Então obrigada. é isso, Flor. Eu que agradeço. Obrigada por você ter estado aqui com a gente, ter colocado aí, ter se colocado tudo que você falou. E eu estou bem feliz. E obrigada por você estar contribuindo com o mundo aí na Suíça. Tá bom? Amém. Beijo. Tchau, beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.